Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem para a glória de Deus. Estamos aqui hoje para gravar mais essa mensagem da Palavra de Deus para o coração de vocês. Normalmente no domingo nos reuniríamos na igreja, mas hoje nós somos a igreja em nossa casa, em nosso lar. Então pare um minutinho para ouvir essa palavra do Senhor para o seu coração. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, é o texto que nós vamos ler e meditar neste dia. Se você puder, estiver perto aí, abra sua Bíblia e leia comigo. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, é esse texto. E nós queremos falar um pouco sobre lidar com a crise, lidando com as nossas crises. Primeiro momento nós queremos situar esse texto, dizer para você que o autor de Hebreus, ele escreve para uma igreja que está vivendo uma crise de fé. A igreja naquele tempo era formada na maioria por judeus convertidos à fé cristã, mas quando a crise e a dificuldade chegou, aqueles irmãos começaram a ter dúvidas, começaram a questionar a sua própria fé e eles começaram a ameaçar a regredir e voltar atrás. E essa carta, a carta de Hebreus, ela é escrita para isso, para fazer os irmãos enxergar a nova vida em Cristo. A nova vida que está garantida não pela lei judaica, mas foi garantida pela graça e pelo Senhor Jesus Cristo. Aí o autor ele vai argumentar inclusive sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Ele vai argumentar a respeito da superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, a superioridade da graça em relação à lei, tudo isto para mostrar para os crentes que realmente eles estavam no caminho certo e eles deveriam continuar firmes na fé. Por isso o capítulo 10, lá no capítulo 10, o autor faz um apelo a essa perseverança, dizendo que Deus não nos chamou para regredir, mas Deus nos chamou para perseverar, no capítulo 10, verso 39. Como o autor vem discorrendo sobre a perseverança, aí no capítulo 11 de Hebreus, depois você pode estar dando uma lida, o autor ele vai exemplificar os vários tipos de pessoas, os vários homens e mulheres de Deus que demonstraram esta fé, mesmo diante da dificuldade, que eles não voltaram atrás, não regrediram, mas eles foram adiante e venceram pela fé. Você deve saber, você já deve ter lido Hebreus capítulo 11, ali está listado muitos homens e mulheres de Deus, é chamada também conhecida como a galeria dos heróis da fé. Lá você vai encontrar Abraão, José, Jacó, Daniel e muitos outros que creram na palavra de Deus. Abraão creu na palavra de Deus, muitos exemplos. Abraão que creu na promessa de Deus que teria um filho, mesmo ele sendo já muito avançado em idade, e a sua esposa estéril, e mesmo assim ele creu. É um caso de fé e muitos outros estão ali arrolados nessa galeria dos heróis da fé. Para que o autor está trazendo todos esses casos? Para mostrar que nós podemos perseverar e vencer pela fé. Em resumo, até aqui, o que nós aprendemos?
Qual que era o intuito dessa carta de Hebreus? A carta de Hebreus era para fortalecer esses irmãos. E decorrente desse fortalecimento, eles iam se fortalecer, eles iam perseverar no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e eles tinham um elemento essencial para isso, eles tinham fé. Eu quero dizer para você também que o intuito de Deus para a sua vida é te fortalecer a sua vida e te levar a ser perseverante no meio de tudo isso que está acontecendo. E você tem um item essencial para isso, você tem fé em seu coração. Então, a partir do capítulo 2 e do texto que nós lemos aqui, 12 aliás, o autor quer fundamentar ainda mais essa perseverança, porque ele sabia que o povo estava enfrentando aquelas lutas, aquelas dificuldades, e isso também estava trazendo uma crise de fé e de convicção àqueles irmãos. Por isso eu quero falar com você hoje sobre lidar com crises que muitas vezes parecem ter a capacidade de minar a nossa fé. Então, com base nesse texto, nós vamos aprender algumas coisas de como lidar com essas crises. Primeira coisa que eu quero falar com você de ensinamento da palavra do Senhor para a sua vida para lidar com essas situações, nós precisamos aprender com aqueles que têm fé. Porque o texto que nós lemos diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Essas testemunhas são toda aquela galeria dos heróis da fé. São todos os homens e mulheres de Deus que não regrediram, mas continuaram firmes, perseverando e venceram pela fé. São nossos exemplos de fé. Olhe para o legado deles, olhe para o que eles deixaram, olhe para a vida desses homens e mulheres de Deus. Eram pessoas reais, pessoas que tinham problemas reais, como eu e você temos problemas reais, mas eles venceram pela fé. É a prova que nós também podemos perseverar e podemos vencer em situações adversas. Nós devemos olhar para essas pessoas de fé. Eu digo tanto para essas de ontem, como também para as pessoas de fé de hoje, porque são bons exemplos que nos cercam. O apóstolo que escreveu o livro de Hebreus está dizendo que há uma nuvem de testemunhas, cujos testemunhos de fé dizem para cada um de nós: você pode perseverar, você pode vencer com a fé. Deixa eu te dizer, a vontade de Deus é o seu fortalecimento, é o seu crescimento. E para isso você tem o essencial na sua vida, que é fé. E além disso, o Senhor também te cercou de exemplos de fé em sua palavra para o seu fortalecimento. Talvez você diga: eu não tenho mais fé para lidar com certas questões, eu não tenho mais fé para lidar com a situação que eu estou vivendo. Mas deixa eu te dizer, você tem essa fé sim, porque o Senhor te deu essa fé. O que você precisa fazer é aquecer a sua fé através desses exemplos de fé que o Senhor está te colocando hoje. Você pode olhar para a sua vida no passado, daquilo que Deus fez por você ontem e que está fazendo hoje. Você pode olhar para os exemplos dos servos de Deus que passaram por poucas e boas, mas venceram pela fé. Você pode olhar para pessoas ao seu redor que você sabe que são pessoas de fé e que também enfrentaram dificuldades, mas estão vencendo e venceram. Então você pode animar o seu coração aprendendo com os exemplos de fé. Esse é um primeiro ponto para a gente lidar com a crise, aprender com pessoas que têm fé. O segundo ponto é que nós precisamos nos livrar dos impedimentos. O autor ele vai dizer que deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, precisamos nos livrar dos impedimentos, desembaraçando de todo o peso do pecado que nos assedia. Precisamos correr com perseverança a carreira que o Senhor propôs para nós, o caminho que o Senhor tem para nós.
Não dá para corrermos presos a alguma coisa, não dá para desenvolvermos se estamos presos a alguma coisa no passado, não dá para desenvolvermos se estamos presos a algum tipo de pecado. Antes disso, nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas, nos livrar dos impedimentos e avançar em direção ao propósito de Deus. Deixa eu dizer, seja qual for o impedimento da sua vida hoje, seja um medo, seja a falta de esperança, qualquer coisa que tenha colocado, será uma dúvida aí no seu coração, deixe isso de lado. É um impedimento para o seu progresso, é um impedimento para você vencer essa crise. Seja qual for o impedimento que está colocando dúvida aí quanto ao propósito de Deus para a sua vida, deixe isso de lado, porque você não vai chegar a lugar nenhum colocando em dúvida a sua fé e o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você está vivendo hoje uma situação que te faça até questionar se você de fato tem fé ou não, ou se de fato essas coisas que estão ocorrendo na sua vida, Deus está se importando, Deus está olhando para a sua vida. Deixa eu te dizer, Deus está olhando sim para a sua vida, e não questione a fé, não questione o poder de Deus, mas siga fazendo a vontade do Senhor. Se tem alguma coisa que está impedindo que você creia no poder de Deus e na graça de Deus para a sua vida, deixe esse impedimento de lado e creia no poder de Deus para você vencer todo o mal e toda a crise. O terceiro ponto que nós aprendemos para lidar com a crise é seguir olhando para Cristo. Ele vai dizer: fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor da nossa fé, que é Jesus. Precisamos seguir olhando para Jesus. Não para homens, pessoas, instituições. O nosso foco é Jesus. A nossa fonte é o autor da fé, que é Jesus. É o aperfeiçoador da nossa fé, que é Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior. Se podemos aprender alguma coisa de perseverar em meio da dificuldade, em meio da luta, o nosso exemplo maior é o nosso Mestre Jesus. Jesus trocou a alegria que estava destinada a ele pela cruz. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Mas deixa eu te dizer, ele foi até o final concretizando o plano de salvação para a sua vida e para a minha vida. Jesus é o nosso modelo maior de vitória sobre o sofrimento e dor. Jesus é o nosso exemplo que nós podemos avançar e não precisamos regredir, podemos ser perseverantes. Quais são as dificuldades hoje que estão minando a sua fé, que estão fazendo você duvidar do poder de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo? Talvez você tenha perdido aí um ente querido. Quantas pessoas nesses tempos que nós estamos vivendo perderam entes queridos, pessoas que amavam, e é uma situação que não é fácil, né? Talvez você está num momento como esse de crise, você está desempregado e pensando bem como será a sua vida, como vai ser daqui para frente. Talvez você está angustiado aí com o seu coração, amargurado por toda a situação que não só a sua família está passando, mas por toda a situação que está no Brasil e no mundo. Eu não sei qual é o que você está vivendo, que está talvez minando a sua fé, fazendo você duvidar do poder de Deus e da graça de Deus. Eu quero dizer para você, anime a sua fé, aprendendo com os heróis da fé, aprendendo com o legado das pessoas de fé da palavra do Senhor. Não deixe de caminhar, não deixe de fazer a vontade do Senhor, principalmente não deixe de crer no poder de Deus para abençoar a sua vida e a sua família. E siga olhando para Jesus. Não importa o que digam, não importa quais notícias você receba, os seus olhos precisam estar fitos
em Jesus, o autor e consumador da sua fé e da minha fé. Amém, querido? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido, eu declaro a tua bênção, a tua graça para a vida dos teus filhos, ó Pai. Que essa mensagem, Pai, possa ir de encontro à necessidade de cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.